Oiê, Renan! Tudo bom, querido? Tudo ótimo, e você? Como é que você tá? Tô bem. Um beijo pro seu público que está acompanhando agora ao vivo, pro público que vai acompanhar do futuro no IGTV. Muito legal estar aqui. Muito legal essa sua iniciativa de conversar com tanta gente bacana. Eu tô amando, amando. Obrigado você por ter aceitado e um beijo também para todo mundo dessa igreja maravilhosa de Santa Cher, diva. Tô muito animado para esse papo também. Eu Renan, também. vamos começando falando, inclusive para mim, que não sei também toda a sua trajetória, como que Uhum. surgiu o perfil da Igreja de Santa Cher? Faz muito tempo, porque eu lembro que você falou que estava no Facebook, veio para o É, Instagram, agora está no YouTube, mas como que surgiu? Como que brotou essa igreja? a gente começou em 2015. Era eu e um amigo, a gente estava num papo, não sei se era WhatsApp, não sei onde era. E a gente estava falando, imagina se tivesse uma religião em que ser LGBT fosse a norma e ser cis hétero fosse pecado. Começou como uma grande brincadeira e aí a gente teve a ideia de fazer uma página de humor. E eu sempre fui uma pessoa muito provocadora. Eu sempre gostei de provocar, de fazer as pessoas pensarem, de questionar porque as coisas são como elas são. E esse humor acabava atingindo pessoas onde elas não necessariamente estavam preparadas para serem atingidas. Daí eu ia e fazia piada e logo em seguida tinha que explicar a piada para as pessoas, explicar porque aquelas coisas estavam sendo questionadas. E essas explicações começaram a dar mais retorno do que a própria piada. Então a página foi se solidificando enquanto uma página de textos e de reflexões. Com o tempo, esse amigo saiu para ele cuidar de outros pontos da carreira dele. E eu fiquei trabalhando nisso em meio a estágios, em meio a trabalhos. Eu só comecei a trabalhar exclusivamente com a Santa Cher no final do ano passado. No ano passado é que eu comecei, é que eu vim para o Instagram com esse perfil. E eu comecei acho que em abril do ano passado. Porque eu já estava no Facebook há muito tempo, o Facebook já está grande, mas o Facebook começou a cair. E todo mundo estava por aqui, vamos onde as pessoas estão. É E no isso. final do ano passado eu comecei no YouTube. E eu acredito que quando a gente começa um projeto nas redes sociais, a gente pode ter uma ideia do projeto, mas a vocação dele acaba se apresentando para a gente no decorrer. Não sei se para você foi assim, talvez tenha sido. Com o tempo você entende o tipo de conteúdo que você faz melhor, o tipo de conteúdo que você gosta, que seu público gosta, e acaba se criando a identidade da página. Então, com o tempo, eu cheguei à conclusão de que já tem muita gente fazendo, e fazendo muito bem, conteúdo falando para a sociedade em geral da questão LGBT, para combater a LGBTfobia que vem de fora. Mas eu estava vendo poucos conteúdos falando para a galera de dentro sobre as hierarquias que a gente tem. Sobre o racismo que existe dentro da comunidade LGBT, misoginia, elitismo, gordofobia e tudo mais. A transfobia também. Então eu entendi que isso era um caminho que eu poderia tomar e que tem dado certo. Nossa, muito interessante, amigo. E realmente, assim, você tem toda a razão. Você é uma pessoa provocadora. Tem que provocar. Bem provocadora. Mas tem um outro detalhe antes da gente afundar nessas provocações, que eu acho que tem temas muito legais que você levanta aqui, Uhum. que necessitam de uma reflexão urgente. Você também fala, e inclusive está na descrição ali da igreja, né? Uhum. E você fala sobre saúde mental. Sim. Eu também queria que você falasse um pouquinho por que essa preocupação da gente falar sobre saúde mental para a comunidade LGBT. Eu não tinha essa preocupação no início, até eu ter depressão lá por 2016. E aí eu comecei a fazer terapia e eu vi a importância de tudo isso. Porque para a gente conseguir lutar, a gente tem que estar bem, porque não é fácil. Seja fazendo conteúdo e ter pessoas atacando a gente, e eu te digo que os piores ataques que eu recebi não foram de bolsominion, foram de gays. Pra gente lutar, a gente tem que estar bem. Se a gente tá lutando por um mundo em que a gente consiga viver bem, a gente não consegue viver minimamente bem agora, sabe, não faz muito sentido. Eu acredito que quando a gente consegue manter um equilíbrio, consegue ter momentos em que a gente é feliz, em que a gente sorri, em que a gente até fala besteira, a gente, sabe beijar na boca e tudo mais,
Eu acho que isso é uma forma de ativismo, sabe? Ser uma pessoa feliz quando o mundo diz que a gente não deveria nem estar vivo é um ativismo fenomenal. E quais são as Então, que você vê mais, assim, da galera? Se puder falar, porque eu sei que a comunidade LGBT tem até 6 vezes mais, né, chances de cometer suicídio, por exemplo, do que jovens heterossexuais. Tem realmente muitas questões que, sim, né, conviver com uma família. Você tem feedbacks, assim, de pessoas que estão passando por problemas? eu já tive muito. Hoje eu tenho mais a mensagem de agradecimento. Eu entendo que muita gente às vezes acaba. Isso eu já tive até em encontro, as pessoas achando que eu sou a pessoa mais bem resolvida do mundo, porque eu falo disso. As pessoas precisam entender que uma coisa é você desabafar com um criador de conteúdo, e eu entendo essa posição que a gente está, e a gente tem uma responsabilidade, mas eu acho importante colocar que eu não sou uma pessoa formada em psicologia, e mesmo que eu fosse, eu não sou psicólogo dessas pessoas, então eu não posso oferecer nenhum tipo de tratamento para ninguém. Eu ofereço conselhos, ofereço reflexões, e eu acho importante as pessoas saberem que se elas precisam de ajuda, elas devem procurar profissionais capacitados nisso. Eu estou aqui para começar conversas e de repente fazer a pessoa chegar nesse ponto. Porque às vezes a pessoa vem me procurar com determinadas angústias e por mais que eu dê conselhos, me dá uma determinada agonia de eu não poder ajudar, não seria nem responsável da minha parte, sabe? Por mais que eu possa falar coisas com as melhores intenções, determinadas coisas não é meu lugar falar, não seria responsável da minha parte falar. Então, às vezes, eu até falo para a pessoa, meu bem, por favor, procura ajuda, porque não tem como, não, sabe? Eu não tenho como ajudar a pessoa naquele momento. E você, enfim, a gente fala muito lá na sua página de várias questões. Eu queria começar com uma. Você é um gay, preto e fora dos padrões estabelecidos do Sim. que do que é o padrãozinho, né? Sim. Você critica muito, né, com toda razão, o privilégio branco, por exemplo, e o GGG, né, que você coloca É. várias ali, e eu fico vendo várias pessoas perguntando às vezes nos posts, mas o que É. é GGG? O que é É. isso? O que é o GGG que você fala, que eu já sei porque eu acompanho, mas para quem É. não sabe, e qual a importância da gente debater o privilégio branco dentro da comunidade LGBT também, né? Vamos lá, o que é o GGGG? A gente tem a comunidade LGBT, que na verdade tem mais letras, LGBTQIA+, e criou-se uma sigla para debochar do GGGG, que é aquela pessoa que acredita que a comunidade LGBT, na verdade, é só o gay. Só que quando a gente fala de só o gay, a gente tem que pensar em qual gay que a gente está falando. E quando a gente vê qual gay que a comunidade LGBT fala, não é o gay preto, não é o gay que mora na favela, não é o gay gordo, não é o gay pobre, é o gay branco, magro, dentro dos padrões, com uma identidade de comportamento específica, ou com algumas, né? Tem algum espaço aí, em determinadas cidades. Então, quando a gente fala dessas pessoas e critica essas pessoas, não é dizendo, se você é um gay branco dentro dos padrões, você é do mal. São pessoas que têm esses privilégios e usam desses privilégios para fingir que todo o resto da comunidade LGBT não existe. Você vê um gay branco falando que ele não é um inimigo, então ele não tem que ser questionado sobre transfobia, ele não tem que ser questionado sobre racismo, ele não tem que ser questionado sobre machismo. Quando a gente vê que a comunidade LGBT especialmente vindo de homens gays, é um lugar muito gordofóbico, é um lugar muito racista. A gente vê, foi essa semana que o Grindr finalmente tirou o filtro de etnia, sabe? Porque as pessoas achavam que estava tudo bem dizer que não queriam negros. Como se, sabe, eu não gosto de negros, como se a pessoa tivesse visto todos os negros do mundo para dizer que não gosta de nenhum. É um grande problema que a gente precisa sempre estar atento, porque senão a gente tem toda uma luta, né, em relação à sociedade cis-hétero para a gente avançar em direitos, avançar em dignidade. Se a gente não resolver os problemas que a gente tem internamente, vai chegar um ponto em que essa luta só vai gerar resultado para alguns de nós, e os alguns de nós, que são homens, que são brancos, que são cisgêneros.
E não adianta ser só para essas pessoas, porque são justamente as pessoas entre nós que, por mais que sejam alvo na sociedade em geral, são as que são menos alvo. As pessoas com mais vulnerabilidade, elas são as mais esquecidas até por nós, como não deveria ser, né? É interessante porque a gente vê isso, por exemplo, em Pose, né? Que tem os bares gays. Eu amo esse episódio. Onde as travestis e transexuais são excluídas mesmo, são citadas ali. A gente tem Stonewall também, né? Um resgate agora pertinente da memória da Silvia Rivera, da Marsha P. Johnson, da própria Stormy DeLaverie, que eram mulheres, né? 2 trans e uma lésbica, negras, que também fizeram revolução e foram esquecidas, né? E é importante a gente falar que existe uma tentativa de revisionismo histórico, existem gays que tentam modificar essa história, dizendo que não eram elas que estavam na frente, que na verdade era um grupo inteiro. Pessoas falando, mas existia um grupo na Europa, é óbvio que existia um grupo, não foi pela primeira vez em Stonewall que alguém falou, eu acho que é errado matar LGBTs. Sim. Mas a gente coloca Stonewall como início, porque foi a primeira vez que a gente teve uma vitória real, que a gente começou a se organizar realmente. Falar de história é essencial. E, inclusive, também, essa história de Pose, a gente tem no Stonewall. O filme de Stonewall que foi feito há poucos anos atrás é um absurdo. Uma tentativa de apagamento, eu também não me recusei. Botar um cara branco no centro de um negócio que foram pessoas trans, mulheres, drags, pessoas negras e latinas, é um absurdo. A gente vê só agora que a gente está começando a colocar LGBTs que não são brancos no centro, né? A gente vê as primeiras grandes séries LGBT que fizeram sucesso foram Queer as Folk e o Queer Eye for the Straight Guy, que agora tem o Queer Eye na Netflix. São séries muito boas que eu recomendo assistir, mas entendendo sim que elas não são séries perfeitas e que têm falhas. Queer as Folk, principalmente, focada muito em homens gays e com várias questões lesbofóbicas, bifóbicas, falta de representatividade racial. E Queer Eye for the Straight Guy também. Hoje a gente tem o Queer Eye, que tem uma pessoa não binária, que tem um cara negro, que tem um cara paquistanês, e que eles trazem muito mais discussões do que trazia a versão original do programa. É a gente olhar o passado, aprender a ser grato pelo que já veio, mas com um olhar crítico, sabendo que aquilo não era perfeito. Que a gente tem que caminhar em relação àquilo. Quando você fala ali na comunidade, no seu perfil, né, que você aponta esses privilégios, né, brancos, eu falo porque eu sou branco e eu tenho noção de que eu tive acesso a uma educação muito boa e que eu não sofro racismo, ponto, porque eu não sou negro, né, eu não sofro o machismo tanto quanto mulheres, obviamente, por mais que o machismo afete a sociedade como toda, não tem como comparar, é óbvio. E eu não sou marginalizado que nem a comunidade trans, e sou maioria. Então eu leio aquilo e falo, só tá me chamando a atenção pro lugar que eu tenho, entendeu? Sim. E que isso eu vejo sempre da polêmica. Parece que você vai no calcanhar de Aquiles de uma era, né? Porque não quer dizer que a gente não sofreu por ser gay. Parece que quando você fala do privilégio, você de alguma maneira fala assim, você é uma pessoa privilegiada e que você tem mão beijada e que você não sofreu. E não é isso que você está falando. Exatamente. As pessoas... É o famoso todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. A gente teve uma pesquisa falando há muito tempo, dizendo que a maioria do Brasil entendia que o Brasil era um país racista, mas quase ninguém assumia que era racista. Então todo mundo entende que é um privilégio, mas ninguém quer começar a mudança por si. O que é um problema. E eu me coloco também como uma pessoa em desconstrução. Todo mundo é uma pessoa em processo de desconstrução. Tem muita coisa que as pessoas me chamam a atenção. Tem posts antigos em que eu falei besteira. Tem posts recentes em que eu falei besteira. A ideia não é ser perfeito, é buscar sempre estar progredindo. Tem pessoas que se sentem extremamente atacadas e eu entendo isso, porque é uma reação natural. E muita gente, eu entendo como uma semente que se planta, sabe? Tem muita gente que vem depois de algum tempo. Tem gente que... Eu lembro de algumas pessoas dos primeiros anos da página, hoje vindo falar, Renan, você estava com razão naquela época, eu estava super na defensiva e eu te criticava muito, te xinguei muito, mas você estava com razão. Adoro quando acontece isso. Mas é assim mesmo.
claro que existem limites de até onde as pessoas podem chegar, do tipo de reação que as pessoas podem ter. Algumas são criminosas, algumas ofendem as pessoas, e isso não dá para a gente tolerar. Quando a pessoa estiver pronta, inclusive pronta para pedir desculpas, pronta para melhorar, ok. Mas não dá para a pessoa acreditar que apesar do que ela sofre, e a gente sabe que sofre, ela não pode fazer outras pessoas sofrerem. Então, falando sobre, agora saindo um pouquinho das polêmicas, coisas interessantes também que você traz que me fazem, tipo assim, gente, nunca parei para pensar nisso. Você falou recente sobre pessoas que menstruam. E aí você, logo em seguida, provoca. Mulheres menstruam, tipo, como se você tivesse escrito errado. E você fala pessoas que menstruam. Isso foi uma crítica a J.K. Rowling, na verdade, né? A autora do Harry Potter. Na verdade, essa polêmica, pela primeira vez que eu vi, faz alguns anos, acho que uns 2 anos, quando a Jut, a youtuber Jut, ela lançou um copinho coletor menstrual. E isso eu sei que não é nem meu lugar de fala, tá, gente? A gente vai só dar uma introduzida, e tem muita gente fazendo esse conteúdo de maneira muito mais profunda, de maneira muito importante. Mas aí, quando ela fez isso, ela fez o lançamento dizendo que era para pessoas que menstruavam. Por quê? Nem todo mundo que menstrua é mulher. Existem homens trans, existem pessoas não binárias. E nem todo mundo que é mulher menstrua. Não estamos falando só de mulheres trans, estamos falando de mulheres cisgênero, que por questões de saúde, por questões de idade, por diversas questões, não menstruam. Nem toda mulher menstrua e nem todo mundo que menstrua é mulher. E isso não é reduzir o lugar da mulher. É entender que existem diversidades de mulheres, inclusive entre as cisgênero, e existem diversidade de pessoas que menstruam, porque homens trans existem. E aí eu fiz esse post para isso, e muita gente nos comentários me trouxe muita reflexão bacana. Inclusive a ideia de falar de mulher biológica. Toda mulher é biológica, seja trans ou cis, elas não são feitas de lata. Mulher não é biológica, é a Barbie, que é feita de plástico. Mas a gente tem que entender que toda mulher é biológica. Cis ou trans, ela é mulher, ela nasceu mulher, ela não nasceu no corpo errado. Ela nasceu com um pênis, é diferente. Eu tive uma conversa com o Gael Jardim, aqui, do canal Trans, né? Ele é um homem trans. E no meio da conversa, aí eu falei assim, não sei o que, por causa da genitália feminina. Aí ele, não, genitália. Genitália feminina, né? Aí eu falei, caramba, amigo, você vê, mesmo eu, tipo, com acesso à informação, ainda tem reflexões pontuais que não passam pela minha cabeça. E quando ele aponta, eu falo, nossa, é verdade. Assim como quando você falou, existem pessoas LGBTs heterossexuais e elas não deixam de ser LGBTs por causa disso. A princípio, você lê e fala, do que o Renan tá falando? Pessoas LGBTs héteros? Como assim? Como assim, Renan? Isso, na verdade, eu vi isso num tweet do Vitor Hugo, que participou do Big Brother desse ano, né? Ele é assexual, e é importante a gente entender isso. Existem pessoas LGBT que são héteros, como, por exemplo, pessoas trans, que podem ser heterossexuais, homo, bissexuais. E também existem as pessoas intersexo, existem as pessoas assexuais que estão dentro da comunidade LGBT, mas elas podem ser heterossexuais. Porque a comunidade LGBT não está falando só da questão da orientação sexual. A gente fala de várias coisas. De questões biológicas, como no caso do intersexo, de diferentes sexualidades, como a sexualidade, fala das identidades de gênero, e não se resume apenas nessa questão, que é importante, claro, da orientação sexual. Tem uma outra coisa agora que você falou muito bem, que não é o nosso lugar de fala, mas que você também aponta ali criticando essas pessoas. Mas eu confesso que eu não sei o que seriam AD e TERF, RAD e TRF. Então, RAD é a Radfem, que é a membro do feminismo radical. Existem várias vertentes. De qualquer movimento social tem várias vertentes práticas e teóricas, né? Existe essa vertente teórica do feminismo, que é o feminismo radical, que eu confesso que nunca estudei muito, que tem lá umas teorias que são consideradas transfóbicas. E existem membros, alguns dizem que são todas as feministas radicais, outros dizem que não, que são as TERFs, que são
as Trans-Excludent Radical Feminists, feministas radicais trans-excludentes, que não consideram mulheres trans mulheres, dizem que acolhem homens trans, mas muitas, na verdade, entendem homens trans como lésbicas masculinizadas que viraram homens para escapar da misoginia. E muitas são violentas na forma de falar de pessoas trans. É um assunto muito complicado, porque elas têm coisas bastante pertinentes na crítica à forma que se forma o gênero, na misoginia da sociedade. Eu quero indicar aqui, o Thiago Peniche fez um conteúdo muito bom aqui no Instagram, a partir do que a J.K. Rowling fez, e o Jonas Maria no YouTube tem vídeos espetaculares sobre essa questão, sobre essas críticas. Então, eu acho que o pessoal que tiver interesse em entender melhor da questão do feminismo radical, vai no canal do YouTube do Jonas Maria, que é um cara trans que faz um conteúdo muito bom, lendo textos e criticando textos em cima disso. E estão falando aqui da série Transparente, né? Que é Transparent, da Amazon, que eu não vi. Também não vi. Foi aquela que terminou porque o ator principal... o ator principal é um homem cis que interpreta... Eu não sei. Não sei. Sei que houve uma acusação de assédio, né? Eu não cheguei a ver essa série também, amigo. Eu vi que eles falaram de algumas outras séries aqui. Eu vi que falaram de sorofobia, que é uma coisa que eu acho importantíssimo falar, amigo. Sorofobia, que é o preconceito a pessoas soropositivas, né? Aham. A gente tem que parar de ter medo de se informar sobre HIV e AIDS. Os conteúdos que eu faço sobre HIV e AIDS em todas as redes sociais são os menores engajamentos. E os engajamentos vêm basicamente de mulheres. Os meus também. Sempre que eu boto livros sobre HIV, alguma coisa assim, livros incríveis também, assim, óbvio. São os de menos curtida. As pessoas nem comentam. Gente, se informar sobre HIV não vai fazer você ter HIV. Muito pelo contrário, na verdade. Quando você se informa, você se protege mais. A informação é a melhor forma de se proteger. E se você já tem, ou se você se envolve com alguém que já tem, é a melhor forma de você não transmitir para outras pessoas e de ter uma vida mais saudável e de você evitar pegar da pessoa, né? Em quem você contrair da pessoa com quem você se envolve. Uma vez eu tive um relacionamento com uma pessoa que tinha um amigo que era médico. E eu já sabia bastante dessa questão, já estudava essa questão até para falar na Santa Cher, que eu já tinha a página. Por eu saber, esse amigo, que era médico, achou que eu seria soropositivo. Porque você estava falando sobre aquilo, né? E sabia. Ele sabe demais. Gente, mas é um assunto que todos deveriam saber. Todo mundo que tem vida sexual ativa tem que entender como é que pega, como é que não pega, como é a vida de quem tem. Até para você não espalhar desinformação, não só se proteger, mas você não ser agressivo com outras pessoas, né? Não espalhar violência e desinformação, porque quem vive com HIV hoje, o maior perigo que temos hoje em dia, na verdade, é a chamada morte social, né? Sim. Não, e isso que você falou, Pose, para quem quiser uma referência, é uma série que aborda o HIV nos Estados Unidos, lá na epidemia, assim, né, um pouquinho já depois que a epidemia estava começando. Muito bem, tem o filme The Normal Heart, da HBO, Sim. Que é Larry Kramer, que faleceu esse ano também, que foi um baita ativista. E acho muito legal também, eu sempre gosto de ler livros sobre HIV também, porque eu acho que o HIV, ele faz parte da história da nossa comunidade. Muito, assim. Sim. Não dá para fingir que não é. E aqui no Brasil, eu fiz um curso na semana passada com o Renan Quinalha, né? E ele falava assim, como que o HIV moldou o movimento LGBT aqui no país, porque as pessoas foram tão dizimadas. Sim. E o governo não prestava atenção, né? Que foi uma hora que as pessoas LGBT se viram obrigadas a se unir politicamente para sobreviver. Lá nos Estados Unidos, quando eu fui para Nova York no ano passado, para a celebração de Stonewall, eu fui numa praça que é um monumento às vítimas da AIDS.
que morreram em Nova York. Então, assim, tem uma praça com um memorial, com placas falando sobre essas pessoas que morreram. Sendo que lá, mesmo assim, ainda quando teve a epidemia, o presidente demorou anos para falar. Sim. E no Brasil, a gente não tem memória da ditadura. A gente ainda trata como um tabu. A gente não tem memória dessa geração perdida da AIDS. É um tabu. Então, assim, é um país que não olha para trás, às vezes, sabe? Falaram aqui nos comentários de Angels in America, que é uma série que eu ainda não vi, mas eu sei que é muito boa. E tem o livro do Lucas Rocha. Se você não sabe nada sobre... Você que está assistindo, sabe nada sobre HIV, que é um livro fácil de entender, gostoso de ler, Você Tem a Vida Inteira, o nome do livro, do Lucas Rocha. Que é um livro de ficção, é um livro que você lê, assim, 3 dias se você ler rápido, que é divertido de ler e que te informa bastante, te educa bastante sobre esse assunto, para minimamente você não falar besteira e não ofender ninguém. Então, é um livro que eu super recomendo. Não, Você Tem a Vida Inteira é publicado pela Galera Record e é incrível. Esse livro do Lucas, realmente você falou muito bem. E sobre isso, eu leio vários livros aqui. Eu sempre via livros que falavam sobre HIV de uma vertente autobiográfica, né? Um primeiro movimento de pessoas que vivem com o vírus, compartilhando suas angústias, ou livros... um documentário, Cartas para Além dos Muros, que está na Netflix. Também é sobre a história do HIV e da AIDS aqui no Brasil, no movimento LGBT. Realmente uma baita referência. E eu ficava lendo vários livros que tem esse lugar trágico da IA e tal. E o livro do Lucas, né? Ele vem num IA jovem, atual, com diferentes... muito didático, no melhor lugar dessa palavra, e passar informações dentro de um entretenimento, né? Da literatura. É muito legal. E passando a mensagem, de, obviamente sem spoiler do final, de que a vida continua, de que você ainda vai ter romances, você vai ter toda a vida que você quiser ter, estiver disposto a ter. E aí é num lugar de para quem não conhece, de um cara que tem HIV há um tempo, de um cara que acabou de descobrir que tem, e de um garoto que se envolve com alguém que tem. São 3 pontos de vista ali. E é importante, eu acho um livro importantíssimo de se ler. É incrível. E aproveitando que a gente está falando de livro agora, eu queria saber de você, se você crescendo, né, como um homem gay, negro, você se viu representado em algum livro durante o seu crescimento? Ou você está vendo agora, ou nem agora ainda está difícil? Nem livro, nem lugar nenhum, né? Quando crescendo. As representatividades que a gente tinha eram sempre negativas. Era sempre a gente não viu o gay como o cara que se relacionava com outros homens. Era o cara que gostava de outros homens e era rejeitado por isso. Tinha o Seu Peru, a Vera Verão, com todo respeito aos atores, né? Mas eram representativos. Assim, existem pessoas como Vera Verão que merecem respeito, essa bicha preta feminada, mas era colocado num lugar de vamos rir dela e não vamos rir com ela. A gente tinha o afeminado em Cavaleiros do Zodíaco, que era o Shun, apesar de nunca ter sido confirmadamente LGBT, era o fraco do grupo. A gente foi começar a ter representação LGBT positiva, acho que a primeira vez que eu vi foi Mulheres Apaixonadas, que eram 2 adolescentes, ainda que sim brancas, interpretadas pela Aline Moraes e pela... não vou lembrar o nome dela. O nome da outra também. Inclusive, Pra Onde Anda, beijo. Que era a primeira vez que a gente tinha isso acontecendo, depois teve na novela América. Agora, a representação racial LGBT, diferente da branca, num lugar que não seja de morte, de tragédia, de tristeza, realmente é algo que falta, e eu acho importante a gente entender isso. Porque eu acredito que é importante a gente ter a gente falando sobre a gente das nossas dores, mas também falando da gente, a gente falando de outros assuntos. Quando a gente teve aquele painel lá na Globo News com os jornalistas negros, e a Maju falou uma coisa que eu acho incrível, que é a gente quer falar de racismo, mas a gente quer falar de muitas outras coisas. Então que chame a gente para falar de outras coisas. Então eu acho incrível que a gente esteja começando a ter, por exemplo, Vitor Martins, o Juan Julian, em livros como 15 Dias e o Querido Ex, falando da questão LGBT fora desse padrão branco magro, a partir desse lugar,
mas a gente também quer ter, isso não é nenhuma crítica aos autores, eu acho os trabalhos excelentes. A gente também quer ter o livro do gay preto falando de outra coisa que não seja o racismo e a LGBTfobia, sabe? Que seja um policial gay preto solucionando um caso, sabe? Mas outra história de uma outra coisa. Que a gente não tá só nesse lugar de falar das nossas questões. Alguém falou aqui da próxima vítima que teve, eu era muito pequeno, sei que existiu, mas não lembro. Eu lembro que era o Sandrinho e Jefferson, que era o André Isso. Alves e o outro ator, que era Luiz Mendes. Luiz Mendes. E Luiz. o André Gonçalves sofreu até ameaças de morte. Sim. Porque estava interpretando esse personagem. Uma namorada aqui falou também que a menina de Mulheres Apaixonadas é a Paula Picarelli. Paula Picarelli. Eu não ia lembrar realmente nunca. E eu acho legal, só para compartilhar também, a gente vê hoje em Pose, que eu acho uma série muito simbólica, porque vem num lugar muito legal de um debate, de trazer ao protagonismo as pessoas trans, né, que são as mais marginalizadas, trans, pretas, então é muito interessante esse trabalho. E um outro trabalho que eu queria falar também aqui, que é a série Hollywood, que também é do Ryan Murphy, que está na Netflix, que vai exatamente nisso que você falou, assim. O protagonista, né, são alguns protagonistas, mas um protagonista que a gente conhece logo no começo, ele é um roteirista preto, gay, e ele tem um roteiro aprovado lá na Globo, lá da série. Só que não sabem que ele é preto. E aprovam o roteiro. E toda a série é sobre como essa indústria do entretenimento, ela não abarca a diversidade. Como é difícil. Então tem uma atriz que era para ter ganhado um Oscar, mas ela é asiática, então não deram um papel para ela. E ela perdeu. Enfim, tem 1000 lugares. E tem isso de ter a protagonista preta, uma atriz preta. E é uma crise dentro do estúdio. Tipo assim, não, mas um filme com uma negra protagonista, isso nunca vai vender. E, obviamente, é um grande sucesso. Entendeu? Então é muito legal também essa reflexão. E eu acho engraçado que o Ryan Murphy é uma pessoa que tende a ter algumas coisas problemáticas e colocar elencos problemáticos em suas séries. A famosa às vezes falta autocrítica no Ryan Murphy, mas ele faz umas séries com umas discussões bem bacanas. Eu acho que eu tô tendo sorte com ele, porque eu só vi Pose e o Hollywood, tipo, que são bem diversas. Eu acho muito legal no Pose que é a primeira que eu me lembro, assim, é a única série LGBT que não tem nenhum personagem gay branco, relevante que seja. Sim. Tem personagens gays, mas nenhum deles é branco. Eu acho importante mostrar isso e mostrar que tem espaço para falar de todo mundo, sabe? Dentro da comunidade LGBT e fora da comunidade LGBT. Renan, você, além disso tudo, está se arriscando na escrita, mergulhando com tudo nessa também. Já que a gente está falando de representatividade LGBT, muitas pessoas que eu falei aqui falaram muito assim, como não tinha uma história assim, eu fiz. No seu caso, eu sei que você já está, inclusive, publicando contos, né, que já estão na Amazon. Como que surgiu esse desejo de escrever? Conta pra gente. Então, eu tava com essa ideia de falar de LGBTs a partir de super-heróis. E aí eu comecei a escrever os contos. Eu primeiro comecei com a ideia de um romance, que eu tenho já estruturado no papel, só não escrevi ainda. Maior, só que eu sempre tive problema da disciplina para escrever, então eu falei, vou começar escrevendo contos. Porque na pior das hipóteses, se eu não escrever todos os contos que eu quero, eu escrevo alguns. Terminei de escrever. E estava pronto para mandar para as editoras e começou toda essa questão que a gente está vivendo. Então eu falei, bom, já que as editoras estão adiando lançamentos, tá todo esse momento, toda essa questão, e elas não estão recebendo originais, vou publicar por conta própria e optei por publicar um de cada vez, né? Já são 10 contos, 3 já estão publicados. A ideia é criar um universo de super-heróis, não é em HQ, porque eu ainda estou aprendendo a desenhar, mas é escrita. E aí o primeiro a gente tem um super-herói que é gordo,
No segundo, a gente tem uma agente de super-heróis, que é uma mulher lésbica. No terceiro, a gente tem um protagonista negro. E aí a ideia é sempre falar disso, falando das relações de poder que existem na sociedade. Uma coisa que eu gosto de escrever, eu não gosto muito de escrever final feliz. Eu gosto meio de desgraçamento de cabeça. Ai, meu Deus. Eu gosto de desgraçamento de cabeça, amigo. Uma coisa meio Black Mirror, que a pessoa termina e fala assim, o mundo é um lugar horrível. Porque eu acho incrível que existam finais felizes, livros sobre isso, porque a gente precisa se elevar. Mas eu acho também que a gente precisa de uma literatura em que a gente fale do mundo como ele é. Mesmo que com super-heróis trazendo as podridões do mundo como ele é. Então eu convido as pessoas a lerem os 3 contos lá na Amazon, cada um tá R$ 1,99. E mês que vem eu lanço o 4º conto. Até o final do ano eu vou lançar todos. E os 3 contos estão lá. Como que tá sendo esse processo de escrita para você? Você tem pesquisado manuais e tudo? Como que é? Porque é um processo muito... Eu sempre escrevi, né? Eu sempre escrevi, mas eu nunca concluí nada de escrita. Sempre foi eu acho que o maior problema das pessoas é isso, né? Alguém perguntou aqui se serão publicados na versão física. Se as editoras quiserem e alguma quiser me contratar, será. Mas eu fiz um curso para aprender a me estruturar. Eu acho que as pessoas... Uma coisa que a gente... Isso é até saindo um pouco da temática LGBT, indo para a temática de escrita de qualquer outra habilidade. Gente, dom não existe. Você pode nascer com uma predisposição, com alguma coisa, mas se você... Não adianta você ter o dom para ser o melhor jogador de futebol do mundo e nunca chutar uma porcaria de uma bola. Então, mais vale você nascer meio perna de pau e todos os dias jogar uma partida de futebol do que você nascer com dom e nunca chutar. Então, assim, se você quer escrever e acha que você não escreve bem, vai fazer curso, vai ler livros sobre o assunto, vai treinar. Então, as pessoas acham que arte é uma coisa que cai do céu. Não é, gente. É muito trabalho. Sim. E eu acho até mais difícil, porque não é uma coisa... Dificilmente você que nunca escreveu nada até o final, você não vai ser contratado como escritor. Então, vai estudar, vai escrever e exige muito mais disciplina mesmo, porque não vai ter nenhum chefe atrás de você falando termina o seu livro aí, que a gente não sabe quando vai publicar, quando vai ser. Então, fui atrás de fazer livros, eu criei minha metodologia, comecei com conto, que é uma coisa pequena, e aí agora eu estou vendo de escrever coisas maiores, porque é um processo para todo mundo. É uma coisa muito legal, acaba sendo muito pessoal, porque você coloca muito de si, por isso eu não acredito em separar o autor de obra, porque o que a gente escreve tem coisas nossas, tem o nosso... E o retorno financeiro vem pra gente, sabe? O retorno financeiro, as críticas. Se é bom ou se é ruim, vai retornar pra gente. Então não é separado autor de obra, sabe? É uma longa discussão, né? É uma longa discussão. Eu até entendo algumas coisas de se falar, mas no geral, eu vejo muita gente falando da J.K. Rowling, que eu odeio a J.K. Rowling, mas amo Harry Potter. Pra mim está separado, querido. Me mostra esse documento oficial que o seu dinheiro específico da bilheteria do filme não vai parar pra J.K. Rowling, sabe? E é o que você faz... Agora, né? Perdão? Também isso, né? Que ela tá se mostrando transfóbica agora. Se você assiste o filme Harry Potter, você não acha um filme transfóbico. Pois é, eu acredito assim. O que a gente viu até agora, não tem como desver, obviamente, né? Sim. Mas não tem como evitar que o que a gente consumir daqui pra frente vai estar ajudando ela a ficar mais relevante, mais poderosa, as coisas que ela cria, dando mais dinheiro pra ela. E só uma crítica em redes sociais é o equivalente à nota de repúdio que o Congresso continua fazendo contra o Bolsonaro, sabe? A gente precisa de ações práticas. E a única coisa prática que eu consigo imaginar que a gente pode fazer para atingir de alguma forma a J.K. Rowling é parar de dar dinheiro para ela. E aí algumas pessoas falam de compra livro de segunda mão, que eu acho válido, porém eu ainda acredito que a gente comentando sobre esses livros em rede social ainda gera relevância. Isso é uma grande discussão que cada um vai encontrar a melhor maneira de fazer. Sim. Mandaram pra gente aqui, Renan, uma perguntinha pra você, né? E Renan, como você vê a parada LGBT hoje? Tudo bem que hoje, especificamente, ela tá tendo
parada LGBT em São Paulo, que a gente está vendo virtual, com shows e tudo, mas eu acho que a pergunta é mais sobre como você vê a parada mesmo, né? Se ela é só feita, se ela perdeu o poder político, essas coisas. Então, a gente tem que entender que quando a gente pensa em parada LGBT, muita gente pensa na de São Paulo, no máximo na do Rio. A gente tem que entender que existe no mundo inteiro, em todas as cidades paradas, todas as cidades não, várias cidades paradas LGBT. Cada uma tem sua história, tem sua equipe, tem seus contextos. A parada Rio de Janeiro e Niterói já são paradas totalmente diferentes. Super. E a do Rio e a de São Paulo, que são as maiores do Brasil, também são totalmente diferentes. Sim. Então, quando a gente pensa em parada LGBT, e também dentro da parada existem vários contextos, especialmente na de São Paulo. Dentro de uma mesma parada você vai ver coisas super políticas, você vai ver ações de prevenção ao HIV/AIDS, você vai ver falas de políticos, você também vai ver gente bebendo, usando seja lá o que for, indo só para beijar na boca, tem de tudo. O negócio é qual parada você quer, qual parada você busca. Especialmente nas paradas maiores, como é a de São Paulo, a parada que você busca pode ser a parada que você vai encontrar. Então, muita gente critica a parada, mas aí o que a pessoa faz também para modificar isso? Muita gente que eu vejo criticar a parada, dizendo que não tem militância, eu vejo não fazendo nada de militância no resto do ano. Sabe? Não está presente em rodas de conversa, não está presente ajudando ONGs. Se você acredita que a parada LGBT não te representa enquanto comunidade, não traz a comunidade que você quer, faça alguma coisa para essa comunidade existir. Procura entrar na organização dessa parada, se for possível. Se não, junta um grupo e vai na parada com esse contexto de dar panfleto, educar pessoas. Tem espaço para tudo, é um evento aberto na rua. Não tem como te pedirem de fazer a parada que você quer. E é muito... eu amo o tema da parada, assim, porque eu acho ele muito simbólico e eu já tive o privilégio de ir em algumas paradas pelo mundo, assim, né? Tipo, Francisco era quase como se fosse um Rock in Rio gratuito para a cidade inteira. Mágica, assim, sabe? E era uma coisa, geograficamente falando, pensando no Rio de Janeiro, era como se da Barra da Tijuca até a Central... a cidade inteira tivesse as lojas com bandeira, com a divulgação, como se fosse um carnaval mesmo. É outro contexto, né? Acho que o carnaval aqui no Rio é o que mais se aproxima de paradas LGBTs que eu vi lá fora, de uma democratização de uma festa na rua, né? E mesmo assim com problemáticas também. Mas também é legal pensar que tem lugares como Uganda, que eu não lembro agora se já autorizou ou não, que há anos tentam realizar a parada LGBT e lá é criminalizado. Sim. Então, assim, as pessoas fazem festas clandestinas. Então, quando a gente fala, mas a parada virou festa, tem esse contexto que eu acho legal mas tem lugares que nem isso podem fazer. Sim. Então, a festa também pode ser um sinal de luta, de extravasar, de mostrar que a gente pode ocupar esses espaços públicos e tal, né? Eu já vou responder a pergunta do Marcos Antônio, que eu achei muito boa. Mas eu quero falar uma coisa importante também para a gente ficar de olho, que eu sei que é um pouco inevitável que no mundo capitalista que a gente viva, a parada não coloca o consumo no centro. Eu ia falar isso com você depois do Pink Money. Mas é importante a gente entender que não é só o consumo, sabe? Houve relatos de que uma mulher trans foi expulsa do bar de Stonewall ano passado, os 50 anos de Stonewall, quando ela quis fazer uma fala política e disseram que ela estava estragando a festa. Tudo isso começou, não foi por causa de uma festa, foi por causa de gente tacando tijolo na polícia. Então a gente tem que entender que a festa é muito importante. A festa também é política, mas existe uma política antes da festa. Existe a importância das falas. E tem pessoas que no ano todo são invisibilizadas, no ano todo não são ouvidas, e que a gente não pode deixar de ouvir agora. Respondendo à pergunta do Marcos Antônio, como reverter o apagamento das questões raciais da interseccionalidade no movimento LGBT? Marcos, a gente falou um pouquinho no início da live. Eu acho que é dando voz às pessoas, não só em trazer pessoas, e também quem você segue para ouvir falar. Uma coisa que eu sempre falo é, tipo, às vezes o cara branco
dá uma declaração super básica e ele é o grande sensato, enquanto o gay preto, a mulher trans faz um texto super embasado e acham chato e não leem. Muitas vezes é quem as pessoas escolhem ouvir. Também a questão das pessoas que têm privilégio de darem espaços para outras pessoas falarem. São várias questões, Marcos. É muita coisa para se fazer. A questão é todos nós tentarmos fazer alguma coisa, sabe? Não digo nem o mínimo, que eu acho que o mínimo é muito pouco, mas eu acho que todo mundo tenta fazer alguma coisa, que tem gente que não está fazendo nada. A gente vê determinados... ele está falando agora... eu não estou vendo a transmissão do YouTube, Marcos, então não tem como falar. Mas a gente vê diversos influenciadores LGBT que parece que eles não vivem num país governado pelo Bolsonaro, parece que eles vivem num país que só tem gente branca, sabe? Então é complicado. Também aprender a cobrar das pessoas posicionamento. Um post falou que complementa isso que você está falando, que é assim, se há negros entre LGBTs, se há mulheres entre LGBTs, se há pobres entre LGBTs, então as pautas antirracista, feminista e contra o elitismo são pautas LGBTs. Exatamente. Você não deixa... Quem é preto não deixa de ser preto para ser gay, sabe? Neste momento sou preto, agora sou gay, deixou de ser. As coisas estão juntas o tempo todo. Da mesma forma que um gay não deixa de ser gay quando vai trabalhar, quando vai dormir, quando vai tomar banho, quando vai no hospital, o negro não deixa de ser negro quando vai ser gay. E vice-versa. Aí as pessoas falam, mas e a homofobia, a LGBTfobia dentro do movimento negro? Então, gente, a gente tem que entender que a gente tem limite de tudo. Limite do nosso alcance, limite do que a gente pode fazer. E a gente tem que entender que tem várias pessoas fazendo. Não tem como uma pessoa sozinha lutar por todas as pautas do mundo. Eu me proponho a lutar contra as questões de dentro da comunidade LGBT, contra o racismo aqui dentro, contra a misoginia, transfobia, tudo isso aqui dentro. Eu sei que dentro do movimento negro tem muita gente falando contra o machismo, contra a transfobia no movimento negro, contra a LGBTfobia no movimento negro. Dentro do movimento feminista tem o feminismo negro, tem as lésbicas, tem as mulheres trans, sabe? A gente tem que entender que a gente precisa confiar que outras pessoas vão estar fazendo isso em outros lugares. Porque sozinho não existe pensar na gente como um indivíduo, sabe? Todo mundo é parte de grupos. É uma coisa só. Se a gente não confiar que vai ter outra pessoa fazendo o bem em um outro lugar que a gente não consegue chegar, não faz sentido. Isso faz parte, eu acho, dos movimentos, assim, né? Todos eles têm que lidar e aprender e crescer com essas... acho que essa palavra interseccionalidade agora, ela é muito pertinente, porque é isso, sabe? Você não pode lutar contra a LGBTfobia sem entender o recorte de raça, por exemplo, dentro da nossa comunidade. Eu tenho lido muitos livros de feministas negras agora, até para abrir esse meu olhar mesmo, sabe? Entrar em contato com a Bell Hooks, com a Audre Lorde, com a Angela Davis. E eu fico vendo como, na própria história do feminismo mesmo, sabe? Quando as mulheres começam a entrar no mercado e conseguirem lugares, né? Tipo, a maioria são as mulheres brancas que conseguem no começo e tem essa cobrança de que o feminismo também fique mais preto, né? Tipo, isso lá no movimento, nem é meu lugar de fala, mas não é uma coisa única da nossa comunidade, né? Mulheres pretas... As mulheres pretas sempre falam que teve todo o debate justo da inserção da mulher no mercado de trabalho, mas era a mulher branca, porque a mulher preta sempre esteve trabalhando. Tem que entender todos os lados da questão. Porque quando a gente fala de mulher, quando a gente fala de LGBT, quando a gente fala do gordo, quando a gente fala de negro, de quem que a gente está falando? Especificamente nos LGBTs é o que a gente falou no início. Quando a gente fala de LGBT, geralmente as pessoas estão falando de homem cis branco. Não é só isso. Se a gente só falar disso, a gente vai estar sendo racista, a gente vai estar sendo misógino e transfóbico. E isso vai afetando, inclusive, na nossa sigla, né? Eu tenho 34 anos, quando fui crescendo, a sigla era GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Depois virou, acho que GLBT. E o G vinha na frente, né? Como um simbolismo também desse GGG que você fala, né?
Sim. Então, as lésbicas reivindicaram também, tipo, que o L viesse na frente, né? Tem uma questão o GLS, na verdade, ele só existiu no Brasil, né? Nenhum outro lugar do mundo usava GLS. Foi uma questão mercadológica, porque ainda não se falava na questão aqui, para um festival de cinema. Os próprios criadores da sigla falaram, gente, já ultrapassamos isso. E hoje a gente tem essa sigla que está se expandindo. Aí muita gente até fica, qual que eu uso? Eu falo, depende de com quem você está falando. Eu geralmente uso LGBT porque às vezes as pessoas nem sabem o que significa o LGBT todo, mas dependendo de com quem você está falando, de para quem você está escrevendo, bote mais letras aí, inclua mais pessoas. Quando eu fui divulgar a minha peça no RJTV, e aí, assim, falei LGBTQIA+, só que era um vídeo de 10 segundos. E o meu produtor, ele falou assim, Felipe, a gente está falando com pessoas que talvez não entendam nem LGBTQ. Vamos no mais simples. Eu falei, vamos, beleza. O próprio canal aqui, que é o Eu Leio LGBT, quando eu fui 4 anos atrás, ficou Eu Leio LGBT, e depois, hoje já tem LGBTI, LGBTQIA+, e tal, e eu uso, inclusive, essas siglas nos textos que eu boto no Eu Leio LGBT. Mas eu olho e falo assim, gente, eu não vou mudar agora, toda a diagramação mudar o nome, Eu Leio LGBTQIA+. Fica difícil até de falar, sabe? Vamos. Tá todo mundo se entendendo, né? Mas tem um simbolismo também, né? Acho que tem de botar o I, de botar o A, de trazer essas pessoas para a pauta também, né? Mais importante do que botar numa sigla é botar nas nossas ações, botar nos nossos pensamentos. É óbvio que na sigla é importantíssimo. E, por exemplo, muita gente reclama que agora, esse ano ainda não vi ninguém reclamando, pelo menos, a bandeira do arco-íris com os traços preto e marrom para falar das comunidades latina e preta. Eu acho importantíssimo que a bandeira exista, mas ela é um símbolo para lembrar a gente que faltam ações. Se existissem ações desde sempre para falar para latinos e negros LGBT, não precisaria de uma bandeira para lembrar disso. Então, que a gente continue falando LGBT para falar com um público maior, mas que a gente tenha ações sempre para falar com pessoas assexuais, para falar com pessoas pansexuais, falar com pessoas intersexos, falar com pessoas queer não binárias. É importante falar com todo mundo. Tem uma coisa também que acho que vale compartilhar, porque você falou sobre isso, sobre essa questão do capitalismo dentro da nossa Pride, né, das nossas paradas, marcas que se comprometem ali, botam trios elétricos, mas que ao longo dos anos, ao longo do ano, né, ela não reverte essa visão da diversidade dentro do seu dia a dia. Em Nova York, trazendo ano passado, e era 50 anos de Stonewall, e tem a Pride, que é uma grande festa. Então, assim, eu comprei para ir na cerimônia de abertura, num estádio, que era com a Whoopi Goldberg, e eu, estando lá, pensei, gente, eu estou num evento celebrando 50 anos de Stonewall, e a abertura oficial era um estádio com show da Chaka Khan, com a Whoopi Goldberg, que custou sei lá quantos dólares, muito elitista, sabe? Muito. E aí, depois, quando teve a Pride, que daí tudo bem, eram os carrinhos, né? Lá é como se fosse um desfile, tá, gente? Sabe? Desfile que você vê em vídeo da Disney, os carrinhos do Aladdin passando? É meio isso lá. Só que ano passado eu fui na Queer March, que é, né, marcha queer, né? Que é uma marcha que refez o trajeto original da primeira marcha LGBT que teve lá em 1970. Então, ela refazia esse trajeto, qualquer pessoa podia entrar, não tinha espaço de empresa nenhum, e era totalmente ativista. E depois que chegava no Central Park, iam ter, tipo, várias palestras, né? Várias pessoas dando falas e tal. Amigo, eu olhei e falei, caraca, aqui, essa crítica de, tem o carrinho da Uber, já politizou tanto que já tem uma marcha alternativa em protesto à marcha turística. E assim, as duas têm os seus lugares, porque quem estava celebrando e dançando lá na outra, eu fui para lá depois também. Eu fui uma e depois fui para outra e botei negocinho de arco-íris. Acho que tudo é válido, né? Eu acho que é uma discussão que dá várias lives. Eu até tô vendo aqui, acho que tá chegando perto de 1 hora, né, amigo? Falta 2 minutos. 2 minutos.
Eu acho que é uma questão, vou tentar ser o mais breve possível, que é muito ampla. De fato, tem espaço para tudo, mas a gente tem que entender que empresas não são protagonistas. E especialmente as empresas que só lembram da gente em junho. A gente tem algumas poucas que nem estão dando nenhum dinheiro, se quiserem, inclusive, me chamar para público, agradeço. Tipo Ben & Jerry's, que o ano todo apoiam, a galera Record também. São empresas que o ano todo a gente vê que apoiam. Só que tem outras que a gente sabe, né, que botam ali arco-íris, botam roupinha LGBT para vender, mas o CEO apoia Bolsonaro. Não, isso da Smart Fit, para dar um exemplo bem concreto. Gente, olha só, cancela o Smart Fit. Você que está assistindo, que você é aluno de Smart Fit, cancela essa porcaria. Tem outras academias, tem Freeletics, R$60 durante 3 meses, semana em casa. Ai, não aguento. Okay. Fala esse. Freeletics é um aplicativo, semana em casa. Já vou pedir isso aí pra você também. É muito mais barato, não ficar dando dinheiro pro bolsonarista, não. Amigo, faltam 2 minutinhos, mas como você já tá na rede faz muito tempo, você tem perfis que você acha que vale a pena? Perfis LGBTs pra gente seguir também, como dica? Então, vamos lá. Eu acho que os que todo mundo conhece, o Põe na Roda, eu acho que faz um trabalho de notícias bacanas. O Murilo Araújo, eu acho importante seguir. A Nathalie Neri está fazendo uns trabalhos de umas discussões muito interessantes nos últimos tempos. E tem algumas páginas menores. Pesquisem também pelas hashtags, vocês vão encontrar páginas menores que infelizmente a gente não conhece os nomes de quem faz. Tem entre elas que ela faz memes, discussões para lésbicas incríveis. Eu acho que tem muita gente que vai no YouTube também. Amigo, agora me deu um branco total. Mas eu boto... tem um amigo meu que faz, Marcelo Nadal, do canal Game Nerd, quem gosta de cultura pop, eu super recomendo também. E as pessoas maravilhosas que você entrevistou e vai entrevistar aqui nas lives, eu acho que vale a pena seguir todo mundo. Renan, muito obrigado, eu amei. Eu agradeço. Fazer live, desde que a gente se conheceu, conseguimos. Assim que acabar isso, vamos gravar vídeos juntos para os nossos canais. Vamos. Gente, obrigado por acompanhar. O pessoal que está assistindo aqui, segue meu canal, segue meu Instagram. Tem muito conteúdo bacana. Então tá. Um beijo para todo mundo, se cuidem. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.